Olá, eu sou Murilo Gomes e nós somos do SOS Imprensa. Olá, nós somos do SOS Imprensa. O SOS Imprensa quer saber aonde o telespectador fica nisso. O que faz um jornalismo ter qualidade? É o SOS Imprensa de olho na mídia. Do outro lado da sala, que a gente chama, de espaço de entrada B, nós temos aqui sediados os projetos de extensão SOS Imprensa, que já existe há quase 15 anos. Eu estou convencido pela situação atual, porque havia essa dúvida, se depois do Luiz Martins se aposentar, o projeto continuaria ou não, e me parece que, pelo contrário, o Luiz saiu, mas o que ele negou continua muito forte, um terreno muito fértil. A diferença mais marcante que eu tive no SOS foi quando a gente foi no SOS Escolas. Eu tinha essa vontade de levar os estudantes às escolas públicas do Distrito Federal e que não fossem escolas públicas muito relacionadas à realidade próxima da UNB, Não escolas da Asa Norte, não escolas da Asa Sul, mas escolas mais distantes. É importante que você, como jornalista, você veja o mundo, Não só o mundo que está muito próximo de você, mas o mundo que está distante também. E no Distrito Federal nós temos essa questão geográfica em que às vezes as comunidades estão muito longe da UNB, E isso é importante para o estudante. Muitas vezes, dentro da faculdade, como a gente está fechado num universo muito particular de pessoas que estão pensando coisas parecidas com o que a gente está pensando e estudando coisas parecidas que todo mundo está estudando, falando sobre coisas parecidas, às vezes parece que é uma coisa um pouco de mentira dentro da minha cabeça, sabe? Como se fosse uma simulação. Claro que a gente tem alunos de regiões mais distantes, mas muitas vezes o aluno que frequenta a UNB, ele está nas cercanias da UNB, muitas vezes. Então, o intuito era esse, que vocês vissem outras realidades, mas não exatamente para que vocês ensinassem os indivíduos que estavam nessas outras localidades, mas que vocês aprendessem com essas pessoas, Eu também tive, às vezes, a sensação de que eu não sabia se era realmente importante ou realmente útil. E achar que o meu trabalho ou as coisas que eu estou pensando, as coisas sobre as quais estou discutindo, as coisas que estão, permeando a minha vida e sendo tão relevantes, não são, na verdade, muito importantes e, na verdade, estão provocando um descolamento da realidade, que acontece muitas vezes quando a gente entra na universidade, das pessoas se descolarem um pouco do que está fora. Mas não só no sentido assim, vou lá ver como é que as coisas são, mas entender que aqueles indivíduos, eles têm seu próprio conhecimento, eles têm sua própria vivência e não necessariamente o estudante que está na universidade, ele está acima dessas pessoas, muito pelo contrário. O intuito era que se entendesse que esse tipo de conteúdo que a gente trabalha, ele é um conteúdo também assim, para dizer, olha, somos todos da mesma sociedade, nós estamos vivendo os mesmos problemas, Como a gente pode compreender a mídia nas diversas realidades. O processo do SOS Escolas não só me trouxe para a realidade, para um lugar fora daqui, onde as coisas que estavam sendo discutidas aqui poderiam ser discutidas fora, de uma forma a ser aplicada à realidade, de uma forma funcional, de uma forma útil, foi muito importante para mim e sentir que o que eu faço, ou o que eu penso, ou o que eu estudo aqui é uma coisa útil, é uma coisa importante e que eu posso levar isso para as outras pessoas e isso vai agregar na vida delas. Nós somos uma sociedade que é calcada e construída na mídia, Entretanto, a mídia é como se fosse uma entidade sobrenatural ou então uma entidade invisível. Então, a gente vive numa sociedade que é dependente dos meios de comunicação, hoje cada vez mais, mas nós não compreendemos de fato as dinâmicas desses meios de comunicação. Nós não compreendemos sequer como nós nos inserimos hoje nesses meios de comunicação, porque eu não preciso mais ser um profissional para fazer parte deles. Quando a gente fala de educação midiática, o objetivo é fazer com que as pessoas tomem posse das suas capacidades, É fazer com que as pessoas consigam enxergar a sociedade na qual elas vivem e como elas podem atuar nessa sociedade pelos meios de comunicação e como os meios de comunicação atuam sobre essas pessoas também. Quando você educa as pessoas para o consumo consciente dos meios de comunicação, o que você faz? Você fornece autonomia a esses indivíduos. E você só pode ser um cidadão pleno se você tem autonomia. Estava sendo monitora de um grupo e aí eu estava explicando todo o que a gente ia fazer, explicando a dinâmica que estava acontecendo ali e o que ia fazer, e aí deixei para eles fazerem enquanto eu observava. Tinham várias notícias, eles tinham que identificar
o que era verdade, o que era mentira, qual era fake news, qual não era. Teve um menino que ele tava, tipo assim, meio de brincadeira com tudo. Ele tava ali meio pra se divertir e tal, meio que os outros que estavam mais levando a sério, mais tentando. Ele tava lá fazendo piada, conversando e tal. E aí, quando botaram ele pra falar, fulano, agora eu não lembro o nome dele. Agora é você que vai falar isso daí. E aí eu lia de novo, li com eles. E aí eu perguntei se era fake news ou não. E aí eu não lembro também qual era a resposta, mas eu lembro que ele acertou. E aí ele me falou o que ele achava que era e tava certo. Aí eu falei que tava certo. E aí ele ficou muito feliz. Todo mundo ficou muito feliz, brincou com ele. E aí ele falou assim pra mim, tá vendo? Daqui a pouco eu também vou estar lá na UNB. E aí eu fiquei muito emocionada. E aí eu fiquei. E aí eu fui no fundamental e falei, poxa, legal. E isso é um aspecto importante da formação de educação midiática. A interação ela é muito mais importante do que o conteúdo que você passa adiante. Por quê? Porque quem está do outro lado aprende e você também aprende. E isso acaba sendo o grande foco do ensino. Nós estamos juntos numa jornada, nós todos, né? E quando nós atravessamos essa jornada juntos, é muito melhor do que quando nós viramos as costas e vamos sozinhos pelo caminho. Quando eu falo de acesso, eu lembro de muita coisa, porque é lá que eu passei a maior parte do meu tempo na universidade. Onde eu considero que eu consegui me desenvolver e aprofundar mais no que eu faço hoje em dia, tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Agora eu estou fazendo meu TCC, e o meu TCC é sobre como os jornais representam colisões de trânsito. Então, botar em discussão termos como acidente, se há, por exemplo, um julgamento de quem teve culpa, se culpado foi o pedestre, se foi o motorista, esse tipo de coisa. E isso eu aprendi na prática com essa imprensa. Você pensar na terminologia, pensar em quem você entrevista, isso foi tudo herança que eu estou pegando agora do SOS Imprensa. E um projeto como o do SOS Imprensa, que gerou N bolsas, bolsistas voluntários de iniciação científica, no início de iniciação científica e depois de extensão, como esses conceitos bem básicos são importantíssimos na formação, mas não é só da formação de um profissional, da formação do cidadão, da formação do ser humano. O SOS é um espaço muito seguro, no sentido que você pode criar, estudar, aprender sem o medo de errar. Acho que você tem a liberdade de tentar, entre seus erros e acertos, seus tropeços, você conseguir entregar aquilo que você mais sente que é parte de você mesmo. Porque os textos que eu fiz, eles não eram só sobre coisas que eu estava assistindo, consumindo. Eles tocavam em pontos que eram muito importantes para mim, do que eu sou, do que eu acredito. Quando a gente conseguiu efetivamente botar o podcast para voltar a acontecer, foi legal. Eu estava numa fase bem ruim, eu não estava conseguindo botar nada para frente, e depois que eu consegui publicar aquele episódio, as coisas voltaram a deslanchar. Conversando com meus colegas, vendo os textos que eles produziam, que eu consegui ter uma ideia maior do que a gente podia fazer dentro do projeto. Porque, às vezes, quando a gente fala, tipo, análise crítica da mídia, parece uma coisa meio rígida de analisar o que um veículo está falando, o jeito que um jornal enquadrou uma notícia. Quando eu acho que uma das maiores vantagens era justamente a gente poder falar sobre qualquer coisa, desde que a gente conseguisse ver o potencial de análise crítica da mídia. Exatamente por essa autonomia, muitas vezes os estudantes se descobrem. Eles pensam assim, olha, eu achava que eu não conseguia fazer tal coisa, mas eu não só consigo fazer tal coisa, como eu consigo fazer outra. E talvez essa outra seja o meu destino profissional. A comunidade criada ali, eu acho que é o mais importante. Aquelas reuniões que a gente tinha ali sexta-feira, antes do almoço, para mim, encerrava muito bem a semana. Eu ficava feliz ali. Eu cheguei em Brasília em 95 e me envolvi num projeto da Faculdade de Educação chamado Professor em Construção, que foi bastante importante para a minha formação, em termos de conhecer a Universidade de Brasília, saber de possibilidades
de atuação pessoal e profissional que eu não conhecia antes, até pela minha origem, né? A universidade era algo distante da minha vida familiar, da minha vida comunitária, da minha origem, né? Eu vim de Anápolis, Goiás. Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, eu nunca tinha vindo em Brasília. Então, o primeiro contato que eu tive com a cidade de Brasília foi o dia que eu vim fazer a matrícula e eu só voltei no dia de começar a estudar aqui. Eu me senti muito perdida porque todo mundo que eu conheci no primeiro momento já se conhecia, todo mundo era de escolas muito semelhantes, todo mundo meio que, você é irmã de não sei quem, de não sei que lá, e eu ficava totalmente desorientada dentro da universidade e também eu nunca tinha estado dentro da UNB, eu só vim fazer minha matrícula, então eu não sabia andar daqui dentro, não sabia de nada. Eu fui criando um afeto mesmo, entendendo os espaços depois que eu entrei no SOS Imprensa. Eu tinha um sonho de fazer jornalismo e, sobretudo, conhecer o Luiz Martins, né, no meu segundo semestre, me envolver com essa imprensa desde os primeiros momentos do curso, acho que foi determinante para pensar em possibilidades não apenas de realização pessoal, mas também de contribuições para o aperfeiçoamento da mídia, né, com reflexos, acho que sociais, políticos, né, que me acompanham até hoje. Foi o dia da entrega das camisetas do SOS Imprensa, que é as camisas brancas, e aí tem o nosso nomezinho atrás, então para mim foi um dia muito especial. Eu sempre lembro, quando eu falo do SOS, é o que me vem acabando. Porque foi um dia muito bonitinho, as camisas, a sensação de unidade, ver o nome de todos os colegas ali escritos um do lado do outro, dá uma sensação muito boa de unidade, de acolhimento, de pertencer à faculdade. O SOS Imprensa tem um papel, acho, decisivo ao longo dos anos no acolhimento de estudantes, né, interessados não apenas na pesquisa, mas também em conhecer novas possibilidades, né? Porque acho que a Universidade de Brasília tem uma vantagem em relação às outras instituições, que é ofertar bolsa de pesquisa, bolsa de extensão e concentrar a formação dos estudantes na sala de aula apenas. A gente passa aqui, mas a gente não necessariamente se sente pertencente ao UNB, porque apesar das políticas que a gente tem hoje, ainda é um lugar muito elitista e para você conseguir estar num projeto, você dispõe de energia, você dispõe de um tempo que você poderia estar no estágio. E a liberdade que o SOS Imprensa te dá dentro do processo criativo, dentro do processo de escrita, do processo de edição, ele dava a liberdade de você estar no projeto e mesmo assim procurar um estágio, procurar oportunidades que fossem ajudar na sua renda. Então, pra gente que é cotista, isso é muito importante. Eu considero que o SOS Imprensa foi determinante, né? Na minha vida pessoal acadêmica, e esse contato com o Luiz Martins foi meu orientador, né, de iniciação científica, depois foi meu orientador de mestrado, depois a gente fez, né, uma série de projetos de pesquisa, textos juntos, foi essencial, né, para mim. Eu sou muito agradecido, né, ao professor Luiz Martins por essa oportunidade e tenho tentado, né, seguir os ensinamentos, a abertura, o carinho, a atenção que ele oferecia para a gente nas atividades que realizo como professor aqui na Faculdade de Comunicação. Né? Eu acho que o momento mais marcante do SOS para mim foi a pandemia, né? Foi inclusive a reunião que nós fizemos, a primeira reunião da pandemia, que eu acreditava assim, ninguém vai querer vir para essa reunião, né? A gente não tinha nada, não tinha nenhuma diretriz da própria universidade. E eu perguntei aos estudantes, vocês querem se reunir? E todo mundo queria se reunir, todo mundo queria ir para a reunião do SOS. Então eu acho que esse é o momento mais marcante. Por quê? Porque nós estávamos num estado catastrófico, um estado incerto, um estado em que talvez as pessoas preferissem se afastar, né? E os estudantes responderam, não, a gente quer ir para a reunião, e a gente foi para a reunião. Então, além de tudo, esse foi o meu primeiro momento depois que nós tivemos o isolamento decretado, em que eu dei aula, que foi exatamente assim, logo após o decreto, né? O decreto de suspensão das atividades. Então, esse é o momento mais importante, eu acredito que esse é o momento que eu vou levar para a vida. Tá em ordem alfabética, né?
Deve ser que aqui, ó. É, Vitor César. Então, fica com o dedinho aí pra gente ver. Aqui, ó. Vitor César. Fica olhinho, olha aqui pra mim. Orgulhoso, SOS. Gratidão. Falo que tem a Tarine Cavalcante, que fez essa linda camisa. Um grande beijo pra ela.